Meus irmãos, boa noite. Que a paz, que a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos ensinamentos trazidos à luz da doutrina espírita através de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Que possamos compreender bem, estarmos atentos e podermos tirar as nossas conclusões. Vamos falar hoje sobre a prece, Qual a importância da prece em nossas vidas, se Deus nos enxerga através da oração, se nos destacamos através da prece. Pergunta 658. A prece é agradável a Deus? Será que a prece é agradável a Deus? Vamos ver o que eles nos respondem. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja. Se a leres mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem, vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, é mais válido quando oramos, quando fazemos uma prece feita de coração, quando ela é de coração, quando ela sai dos nossos lábios através de um sentimento verdadeiro. E é como ele coloca aqui, é muito mais válido a prece feita com sinceridade do que aquela que você lê. Aquela que você lê ou uma prece decorada, ela tem uma importância grande também, com certeza. Mas quando você faz isso de coração, quando você se esforça por entrar em sintonia com o alto, com certeza é uma prece que muitas das vezes ela arrebenta os portões do céu, fazendo assim uma analogia. A prece ela tem um valor grandioso pela questão mesmo de emanação de fluidos, de energia, e muitas das vezes energias curativas mesmo. Então devemos dar uma importância grande à prece feita de coração. Pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? A prece. Qual o caráter geral da prece? Qual o significado geral da prece? Resposta dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha que maravilha. Então nós, quando estamos orando em comunicação com o alto, nós vamos estar pedindo, louvando, agradecendo, o que é muito satisfatório, é muito grandioso quando você se prostra em situação de agradecer por tudo, mesmo pelos problemas, dificuldades, os obstáculos que a vida nos coloca. Tudo isso faz parte de um aprendizado. Tudo isso contribui no nosso processo evolutivo. Quando encaramos aquele erro, aquele problema, aquela dificuldade, algo que está nos entravando a evoluir, devemos encarar isso como uma oportunidade de provação, ou às vezes aquilo ali é um resgate de erros do passado, mas nada que eu tenha que ficar estacionado, estagnado, acreditando ser tudo uma programação e que eu não possa mudar, que eu não possa interferir. Muito pelo contrário, os problemas nos são trazidos para que a gente se esforce por resolver. A própria doutrina cristã, espírita, ela diz: reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende em domar as más tendências. Então, se algo acontece no meu caminho em que me coloque numa situação que eu possa cair em tentação, que eu não consiga resistir, cair em tentação, eu tenho que aprender aquilo ali, levantar, erguer a cabeça e seguir em frente. Não ficar lá se lamentando ou se maldizendo, ou se colocando para baixo, diminuindo a sua autoestima,
Isso aí entrava o teu processo. Eu tenho que tirar aquilo como aprendizado, entender que eu não posso mais errar daquela forma, que eu aprendi, né? E buscar não errar mais e seguir adiante, conforme os ensinamentos que nos são trazidos pela espiritualidade, né? Explicando bem o que Jesus já explicou há mais de 2000 anos atrás, né? Então a doutrina ela vem de uma forma mais clara, esclarecer tudo, trazer-nos tudo mais mastigado, né? De forma mais compreensiva, né? Então tenhamos essa força de vontade e desejo de querer aprender, de querer entender como é que as coisas funcionam, por que estamos aqui na Terra, né? Qual é a nossa programação, né? E assim vamos saber lidar melhor com os problemas, nossos problemas aí do cotidiano, né? Pergunta 650. A prece torna um homem melhor? Será que eu orando eu vou me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor? E ele responde, sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Ou seja, quando entramos em sintonia com o alto, entramos em sintonia com o nosso anjo guardião, com o nosso guia espiritual, com algum espírito benevolente que esteja ali à disposição para ajudar, né? Então existe uma série de fatores que fazem com que essa sintonia se torne mais fina. É justamente o que já foi dito antes, né? Quando fazemos uma oração de coração, quando pedimos de coração, quando nos dedicamos realmente àquilo que estamos pedindo, né? Porque não basta pedir, eu tenho que criar meios para alcançar aquilo que eu estou pedindo, né? Então, quando eu busco, quando eu empreendo esforços em vencer os obstáculos que estão à minha frente para alcançar os objetivos, com certeza o espiritual vai estar nos auxiliando, né? O espiritual nos auxilia sempre, nos ajuda sempre, mas quando criamos essa sintonia, esse canal de comunicação, né? Entendendo também quais são as intuições que nos podem ser passadas, né? Quais são os caminhos que podemos percorrer para alcançar aquele objetivo, né? Então, nós não estamos aqui largados à nossa própria sorte. Desde antes de reencarnar, já é programado um espírito que vai nos auxiliar. Não é que ele vá fazer por nós, né? Nunca. Mas ele vai estar nos intuindo, nos dando força, né? E a oração ela faz com que isso aconteça também, né? Criamos esse canal de comunicação com o alto, essa energia, né, que brotamos no nosso corpo, na nossa mente, né? Ela também é nos trazida, né? Existe um retorno, é a lei da ação e reação, né? Se expandirmos boas energias, bons fluidos, vamos estar recebendo também os bons fluidos, né? Da mesma forma, se expandirmos a energia negativa, perversa, né, odiosa, de reclamação, nós vamos estar recebendo isso aí também, né? Então é importante compreender que nós somos senhores dos nossos atos. Nós somos os detentores de todas as ações que acontecem porque nós queremos, desejamos. Nós damos vazão para isso, para que isso aconteça, né? Então é importante compreender que não existe o castigo de Deus. Existe o resultado das nossas ações, né? É o plantio e a colheita, não é verdade? Então, pergunta 660A, complementando a 660. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas, né? Então, como é que pode uma pessoa orar bastante e ainda ser uma pessoa de má índole, né? De caráter duvidoso, né? Como é que isso se explica? Vamos ver o que é que ele responde. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo
mas não o estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Ora, está certíssimo. Né? Se a gente ora, né? A gente ora, mesmo que seja com fervor, mas não se esforça por colocar em prática, de nada adianta. Né? É como ele diz, olha, a culpa não é do remédio. Eu vou tomar o remédio, mas se eu não seguir as recomendações desse medicamento, se eu não tomar na hora certa, né? Se eu não mantiver o repouso, se eu não seguir a orientação médica, a orientação da alimentação, enfim, uma série de fatores, né, que vai prejudicar a ação daquele remédio. Né? Assim é com a oração. Nós oramos, né, com fervor, com vontade, com desejo, mas se não colocarmos em prática, se a gente não fizer um esforço, não empreender um esforço de vencer a si mesmo, né, não é vencer ao outro, porque às vezes existem situações equivocadas em que você ora, se sente superior, se sente, sabe, você infla o orgulho, porque detém bastante conhecimento, ora, mas não coloca nada em prática. Né? E fica apontando ainda os defeitos, os erros do outro. Quer dizer, faz tudo contrário ao que Jesus pregou e prega até os dias atuais. Né? Então você lê, estuda, adquire conhecimento, faz tuas preces, eleva o pensamento, entra em sintonia com o alto, mas não coloca em prática. Né? Fica apenas na teoria. A oração é bastante benéfica quando feita com amor, você expande energia. Né? Mas tem que ir além disso. Eu tenho que ter a prática da caridade, conversar com aqueles que estão à minha volta, orientar, né, aconselhar de coração, se envolver realmente. Né, não se envolver a ponto de sofrer com aquele que está necessitando, mas se envolver no sentido de se colocar no lugar do outro e buscar uma solução, como se aquele problema fosse seu. Né? Isso é realmente colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Não se esquivar, se isolar. Né? Como quem dissesse, o problema não é meu, né? Não vou me envolver, o problema não é meu, não tenho nada a ver com isso. Né? E é ao contrário, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou é a caridade, a prática da caridade, ajudar quem necessita. Se estiver até ao alcance, vai lá, estende a mão, ajuda, orienta, dá uma força. É isso que o espiritual quer que você faça. Né? Não se envolvendo a ponto de sofrer junto ou de cair junto com aquele irmão. Eu tenho que saber chegar, entrar e saber sair. Saber orientar, dizer o caminho, né, e até certo ponto, porque cada um tem suas provas, cada um tem seu processo de expiação. Eu não devo me envolver ao ponto de querer resolver pelo outro. Né? Eu tenho que ensinar a pescar, é isso que Jesus fez conosco. Deu diversos exemplos, em diversas situações, nas passagens com o Evangelho, com os apóstolos. Né? Ele ensinava a pescar. Tanto é quando ele chama os apóstolos, eles vão ser pescadores de homens. Né? Porque os apóstolos eram pescadores, eles vamos ser pescadores de homens. Vamos trazer para o meu reino todos aqueles que estão aí perdidos. Né? E a gente tem condições, nós temos condições de fazer isso. E o próprio Jesus disse, vós sois deuses, tudo que faço também eu podeis fazer e ainda mais. Quer dizer, ele não estaria mentindo, né? Jesus não estaria nos enganando, nos ludibriando. Ele falou com uma verdade. Ele mesmo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Né? A relação dele com Deus era uma relação verdadeira, de filho. Só que num patamar muito mais elevado. Uma sintonia fina com o próprio Deus. Quando ele chega a dizer isso, né? Eu e o Pai somos apenas um, na sintonia de amor, na sintonia da verdade, de tudo aquilo que ele nos trazia. Né? Então precisamos compreender isso, nós também somos, só que num patamar mais baixo, porque ainda precisamos vencer as nossas mazelas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo aquilo que nos entrava o nosso processo evolutivo, né? Tudo aquilo que nos entrava a aproximação com o nosso Pai maior. Está sempre de braços abertos, nos dando a oportunidade em diversas ocasiões para que a gente possa vencer a nós mesmos, né? Possamos vencer a nós mesmos em nossas tendências ainda a seguir caminhos equivocados. É verdade, meus irmãos?
Então, possamos compreender bem esses ensinamentos trazidos pelo espiritual, né, os espíritos, né, que também nos elucidaram tantas coisas aí, né, através de Allan Kardec, que é o doutrinador, né, que são os ensinamentos do Cristo Jesus. Né, não existe nenhuma deturpação, é tudo bem, muito bem esclarecido, né, muito bem esmiuçado, de uma forma simples, clara, direta, que a gente possa absorver e um esforço contínuo tentar colocar em prática. Né? E para isso que estamos aqui encarnados. Né? Vivenciamos várias encarnações com esse objetivo, né? De vencermos a nós mesmos, vencermos a nossa mazela, para que um dia, quando a gente retornar à pátria celeste, a gente tenha certeza do dever cumprido. É isso, meus irmãos. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações, hoje, agora e para todos sempre. Muita paz.